Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Templo dos Livros. E hoje eu trago a resenha do primeiro nacional que eu li este ano, que é O Pecado da Coruja, do Sam Rothko. O Sandro, né? Ele é um amigo muito querido meu, muito queridíssimo. Nós somos colegas da mesma casa editorial, da Editora School, né? E eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho dele, né? Eu já conheço o Sandro faz bastante tempo, né? Porque eu estou na editora para fazer esse ano 4 anos, né? Eu entrei quando a editora foi, digamos, fundada, entre aspas, né? Então eu sou um dos mais antigos. E, enfim, o Sandro já é um amigo enorme, tenho muito carinho por ele, tenho muita amizade por ele. Então tive o prazer de conhecer o trabalho dele, assim, realmente pegar um romance para ler, né? E ele também queria que eu lesse e falasse para ele o que eu achava do livro. E então eu falei assim, então vamos lá, né? Então vamos fazer isso. Vamos lá. O Pecado da Coruja, como mesmo ele disse, né? É um título que instiga, né? Porque você fica pensando em pecado e coruja, e você fala o pecado da coruja, o que que significa, né? E se você realmente não ler, o título não vai ter muito significado, você não vai conseguir ter um leque de opções, porque é muito difícil, né? Bom, a gente aqui tem um personagem chamado Adam, né? Que de início, boa parte do livro, inclusive, a gente não sabe o nome dele, eu achei isso muito interessante, né? A gente só vai descobrir o nome do personagem mais lá pro finalzinho, eu achei isso uma jogada muito boa do Sam, né? Mas aqui a gente tem o Adam, que é um personagem que, bom, se você leu Ressurreição do Machado de Assis e você lembra do Félix, o Adam ele é basicamente aquele personagem, mas para quem não leu, ele tem umas características como uma pessoa muito inteligente, ele é muito racional, mas ele também é muito frio, ele não é muito sentimental, ele não se deixa. É como se fosse aquela pessoa que guardasse as emoções dentro dele, dentro de uma caixinha, e enterrasse, como se fosse quase como um robô mesmo, sabe? Ele não sente as coisas, né? Mas ele é muito inteligente, muito racional, né? Tem uma forma de falar, assim, mais avançada, mais formal mesmo e tal. E, enfim, o Adam, ele vai para um parque, né? Chamado Parque Corujal, né? Esse parque existe. Se eu não me engano, eu acho que esse parque, ele é no norte, né, onde o próprio autor mora, né? Acho que, não sei se é Rio Grande do Norte, se eu não me engano. Esse parque existe. Então ele vai para esse parque e lá ele encontra um mendigo, um garotinho e uma senhora muito bonita, inclusive, né? Essa senhora acho que está lendo um livro, mas acho que ela sai de cena e... Ah, vocês me desculpem, tem um carro passando aqui. E ela sai de cena e parece que ela esquece o livro lá, assim, ela estava lendo acho que debaixo da árvore, ela esquece esse livro lá. Ele encontra esse mendigo que também conversa um pouco com ele, e ele encontra esse garotinho também, que conversa um pouco com ele, esse garotinho que tá meio triste, sabe? Mas, enfim, são personagens que são ícones pro livro, são personagens que são importantes durante a jornada que ele enfrenta. E que jornada que é essa? Ele encontra uma coruja, né? E que conversa com ele, uma coruja que inclusive é muito sábia. Acredito eu que a coruja ela seja símbolo mesmo de sabedoria, né? Em alguma cultura, em algumas culturas talvez. Eu já ouvi falar realmente nisso, a coruja é um símbolo de sabedoria. E ele encontra essa coruja no parque. Na verdade ele encontra de uma forma inusitada, né? Ele acaba, acho que atirando uma pedra na árvore, né? E tal, e sem querer acaba acertando essa coruja, né? Ela fica com a asa quebrada, ela cai, mas ele resolve de certo modo às vezes deixá-la por ali mesmo, mas depois ele acaba se sensibilizando e cuidando dela, né? E aí ela acaba conversando com ele, e ele tipo, nossa, meu Deus, a coruja tá falando comigo, que coisa estranha, né? Enfim, aquela parte meio fábula, né? E agora a cachorra vai começar a latir. E ele começa, aquela coisa meio fábula, né? Da coruja conversar com o autor, com o personagem e tal. E ela propõe um desafio para ele, né? Onde ele tem que lidar com certas situações da vida.
Eu não posso dizer o que são essas situações, porque seria o spoiler do livro todo, né? Seria uma palavrinha, já daria todo o spoiler do livro, né? E eu não vou fazer isso, porque eu quero que vocês leiam, né? Quero que isso instigue vocês, quero que o título pegue em vocês para leitura, né? Mas ele passa por situações, né? Tem um nomezinho aí, não vou falar, claro, mas ele passa por essas situações e cada situação é uma coisinha diferente que tem a ver com o nome que dá para essa situação. E que aos poucos ele vai entendendo dentro dele por que ele está passando por aquilo. Ele sente que cada situação que ele está passando, ele tem culpa naquilo. Ele fez aquilo, então ele está passando por aquilo. E é de uma forma agressiva, digamos assim, né? Então, assim, é uma situação que ele passa e que ele fica desnorteado, né? Toda vez que ele vai para uma jornada, o mundo muda, né? E ele cai numa situação, e depois que ele aprende aquela situação, ele volta para o mundo real. Então, cada situaçãozinha, o mundo, como o mesmo autor escreveu, né? Turbilhona, né? O mundo turbilhou, o mundo muda, né? Como se fosse uma fantasia, o cenário muda e ele cai numa situação que seria uma jornada, né? E ele aprende o significado disso, né? E por que ele passou por aquilo, por que aquele sufoco, por que aquela dor, né? E depois que ele aprende, de certa forma, ele volta para o mundo real. Então, cada situação ele traz um conhecimento daquela situação, né? E tudo tem significado. Então, assim, é um livro que tem menos de 100 páginas, né? Basicamente é quase que uma novela, né? Então, é um livro bem curto, por isso que eu não posso dizer muita coisa. Mas, assim, eu favoritei esse livro. Eu gostei muito, gostei da forma como o Sam escreveu esse livro. Gostei da forma do significado desse livro. Eu saí desse livro muito apaixonado. Eu saí, quando eu terminei, eu falei assim, nossa, eu preciso conversar com esse autor, né? E o Sam, como a gente é amigo e a gente também é colega de casa, né? Então já fui no WhatsApp, já fui conversar com ele. Eu falei para ele que eu amei o livro, realmente é uma coisa que me pegou bastante. Não estou dizendo isso por ser amigo e por estar na casa junto com ele, mas porque realmente eu gostei mesmo do livro, fiquei muito apaixonado. Eu favoritei no Scooby, dei 5 estrelas, né? Foi um dos livros que eu amei, já começar a ler logo no início desse ano. E assim, conhecer esse personagem, né? E entender um pouco mais da jornada que ele passa, né? Trazer esse significado diferente para a vida, para uma pessoa que parece que só olha assim, sabe? Não vê o amplo, né? Não vê as coisas ao redor da vida, né? Foi muito diferente, né? Porque eu digo por mim mesmo, eu sou racional, eu sou frio, não vou mentir. Mas ver esse personagem passar por isso é como se eu mesmo estivesse passando por isso, né? E eu conversei com o autor, né? Claro, obviamente, né? E eu queria falar para vocês umas curiosidades que eu conversei com ele pelo WhatsApp sobre o livro, sobre a história, né? A gente estava conversando e ele falou para mim que ele escreveu o livro enquanto ele trabalhava num call center, né? Achei isso muito interessante, achei isso até engraçado. Ele falou que às vezes pedia para o cliente esperar e escrevia o livro, né? Enfim, o Sam às vezes ele é meio engraçado mesmo, não sei se isso é verdade, mas ele realmente escreveu o livro enquanto ele trabalhava no call center. Ele falou que o livro dele tem muito a ver com filosofia, tem muito a ver com ressignificação da vida, né? Do ser humano e tudo mais, do valor que o ser humano dá para as coisas. Ele falou para mim também que escreveu o livro em 32 dias, né? Nossa, quem dera eu escrever o livro em pouco tempo assim, né? E ele também falou para mim que teve inspirações em alguns animes. Enfim, eu não sou muito de anime, mas ele disse que ele teve inspiração no anime chamado Nanatsu e também naquele conhecido, acho que Full Metal, né? Então, enfim, qualquer coisa também vocês perguntam pra ele, vocês conversam com ele nas redes sociais e tal. Ele também falou que escreveu o livro numa forma de reação em cadeia, causa e efeito, e realmente no livro tem muito isso, né? O personagem ele faz uma coisa, pensa uma coisa,
e aquilo tem um efeito sobre ele. Depois, quando ele aprende sobre isso, ele volta, isso traz um conhecimento para ele diferente, né? Uma visão de mundo diferente, né? Ele também falou que ele escreveu um pouco baseado nele, né? O personagem, o Adam, ele falou que é muito dele também, do próprio autor. Então eu achei isso muito interessante porque também é um pouco de mim, não vou mentir, né? Como eu disse, racional, frio, né? Eu tenho essas questões, mas estou trabalhando, né? Em aprender mais com as minhas emoções, e acredito que o Sam também, e tudo mais. E é isso. Ele falou realmente que o Adam, o personagem, é muito dele. Na verdade, ele escreveu mais para ele do que para o público, né? O personagem é ele, na verdade, né? Eu acho isso engraçado porque... Isso é interessante, na verdade, né? Porque em Madame Bovary, que eu ainda não li, o Gustave Flaubert, né? O Gustave, ele, para quem sabe um pouco da história, para quem leu, sabe que ele foi condenado, né, à prisão e tal, e que no tribunal ele disse que Madame Bovary sou eu. E eu achei isso muito interessante porque o livro se trata de uma coisa ali, né? Acho que de adultério, se eu não me engano. E ele foi condenado, né, no tribunal. E ele chegou lá e falou assim: Madame Bovary sou eu, né? E aí eu lembrei disso que o Sam falou pra mim, que ele falou que o Adam é ele, né? E isso também me remete ao meu próprio romance, não, Amor e Preconceito, esse aqui, vocês podem ver. Que o Adrian, que é meu personagem principal, que passa pela situação que ele passa e tudo mais, né? Pra quem leu o livro sabe. O Adrian sou de certa forma, sabe? Ou na verdade, não que eu tenha passado por aquilo que ele passou, é uma ficção. Mas assim, os sentimentos, a forma dele falar, a forma dele pensar, a forma dele planejar a vida dele, sou eu todinho. Na verdade, eu coloquei 90% de mim no meu personagem, esse protagonista. Então eu acabei pegando um Bovary parâmetro, né? Com que é o autor de Madame, né? E o Pecado da Coruja no meu coração, assim, né? E de fazer eu mesmo, o próprio romance. E agora eu consigo. Mas essa ele não posso. A palavra é isso, gente, dessa falar, personagem e a folha de situação que eu passo aqui. Conversa, dá uma procura ele do todo, mas aqui embaixo sempre o autor dele, nas redes sociais, né? Vou tentar deixar procura nas redes sociais, conversa aqui. Mas procurem um livro, ele comprem com ele, compre, vocês vão amar, entendeu? Com certeza o e-book vão amar. E você lê embaixo, vocês vão sair do curso de dia, se sentindo, cara, então, sair e sei lá, a gente aprende inteligente, né, sabe? Então, e esse aqui é isso também, que você é uma coisa, você nunca mais pra vice. É uma coisa, eu realmente leio, eu comecei a esquecer, entendeu? Sobre o que o livro coisa, a lei diferente, o livro trata, então tá aí uma forma, né, de se refletir, então, e algo para outras pessoas, para refletir, então, e passar isso também. Fica aqui, o pecado do Sam Roy. É isso. E a resenha de ontem no próximo Coruja. A gente se encontra no canal.